É meu desejo nesta tarde fazer uma meditação que eu espero sempre que seja curta, mas raramente o consigo. Vamos ver se consigo desta vez. Quero falar-vos de um tema, mas não vou dizer, vocês vão adivinhar provavelmente. Vou dar aqui 5 pistas, 5 passagens, e provavelmente vocês vão identificar de que é que eu quero falar hoje. Então, livro de Atos 20, Atos capítulo 20, versículo 4. Atos 20, 4. E acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalónica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Vamos agora avançar um pouco. Efésios 6, versículo 21 e versículo 22. Efésios 6, 21 e 22. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Provavelmente já há alguma suspeita? Alguém já suspeita de que é que eu quero falar? Tíquico, exatamente. Mas vamos ler, este homem aparece em 5 passagens, vamos ler mais 3. Colossenses 4, 7 a 9. Colossenses é um pouquinho à frente de Efésios. Esta epístola de Efésios e de Colossenses são 2 epístolas muito próximas uma da outra, até na linguagem e nos temas abordados. E também o apóstolo Paulo também fala de Tíquico. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber do meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Mais 2 passagens, em 2 Timóteo 4,12, é uma das últimas pessoas de quem Paulo fala. Só por curiosidade, sabem qual é o último nome que não o Senhor Jesus Cristo, de quem o apóstolo Paulo escreve? É só uma brincadeira, é Cláudia. A minha esposa é o último nome de quem o apóstolo Paulo fala nas suas epístolas, que é na 2ª epístola a Timóteo, foi a última que ele escreveu, mas uns versículos atrás ele fala também deste homem de Tíquico. Também enviei Tíquico a Éfeso. E só uma página ou 2 à frente, lemos ele a Tito 3,12. Tito 3,12. Quanto a enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque liberei invernar ali. Então, como alguns terão suspeitado logo ao fim de 2 passagens, na primeira não era muito fácil, porque tinha muitos nomes, e poderia ser meu desejo falar de outro assunto, mas falava lá de vários nomes, e então na 2ª passagem falava Tíquico também. Então quero falar deste homem. Este homem, Tíquico, é uma pessoa que provavelmente poucos darão conta de que ele existe na Bíblia. Daqueles heróis esquecidos da palavra de Deus. Há muitas pessoas na palavra de Deus que, algumas, não muitas, mas que nós sabemos muito sobre a sua vida. Alguns sabemos sobre o seu nascimento, a sua juventude, a sua idade adulta, a sua velhice, a sua morte. Sabemos muito. Por exemplo, um desses exemplos é Jacó. Sabemos quando ele nasceu, sabemos até de quando ele estava na barriga da mãe. Não era? Quando estava Esaú e Jacó estavam na barriga de Rebeca, ouvimos falar dele. Depois sabemos da sua juventude, de quando casou, dos filhos que teve. Sabemos muito. E que, tal como ele, muitos outros. Nós sabemos
a sua vida de forma bastante detalhada. Mas há outros que nós não sabemos praticamente nada. Há algumas personagens bíblicas que aparecem só numa passagem. E outros que aparecem assim de relance, como este Tíquico. Há pessoas que ainda aparecem muito menos. Há pessoas que aparecem só, se vocês lerem Romanos 16, que eu costumo dizer que é a passagem onde nós não devemos ir buscar nomes para os nossos filhos. Não é boa ideia, tem lá nomes marcadamente bíblicos, mas que não são boa ideia muitas vezes. Tem nomes como Pátrobas, Flegonte, entre outros, que não aconselho mesmo nada a quem quer dar um nome a um filho ou sugerir um nome. Mas tem lá muitos nomes e muitas pessoas que falam assim de relance. E nós não sabemos muito mais sobre elas. Mas ficaram escritas na palavra de Deus. E muitas dessas pessoas não eram pessoas cujo principal objetivo era ficarem recordadas para a história como pessoas muito importantes. Não eram. Se nós lermos, eu quero falar daqui um bocadinho sobre Tíquico. Há pessoas que ficam para toda a eternidade mesmo com o rótulo bíblico de pessoas que se dedicaram verdadeiramente à obra do Senhor. Dou-vos um exemplo. Logo, Romanos 16:1. Como é que começa Romanos 16:1? Alguém sabe? Paulo dá uma recomendação. Recomendo-vos Febe, que serve na igreja que está em Cencreia. Não é? Recomendo-vos, vou só lá no instantinho, Romanos 16, ele começa por dizer: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Eu não creio que quando o Febe fazia isto pelos crentes, pensava, um dia Paulo vai se lembrar de mim e vai escrever de mim e eu vou ficar famosa para sempre. Não era este o espírito com que estes heróis esquecidos da palavra de Deus, não era com esse objetivo que eles faziam a obra de Deus. Era de uma forma abnegada. Um pouco como Timóteo. Timóteo fez a obra que fez, seguindo os passos de Paulo, não para granjear um nome que ficasse para a posteridade. Mas o que é que Paulo diz dele? A ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuida do vosso estado. E a obra de Deus é feita de pessoas destas. Pessoas que não estão focadas em estar na ribalta. Estar debaixo dos holofotes. Ser as pessoas notadas por todos. Fazem o trabalho de bastidores. E estão contentes com isso. Muito da obra de Deus é feito por pessoas anónimas que praticam atos que não ficam para a história. Pessoas que fazem coisas simples, como testemunhar da sua fé a outra pessoa. Como uma pessoa, também creio que Lloyd e Eunice não estavam a pensar, nós vamos ficar numa das instituições de Paulo e vamos ficar para sempre recordadas como mulheres fiéis e que educámos o Timóteo. Não. Eles procuraram fazer tudo por tudo para que Timóteo crescesse a conhecer a palavra de Deus. E eu há alguns meses falei-vos de Timóteo e que estas mulheres dedicaram a sua vida a fazer com que Timóteo fosse sábio nas Escrituras, porque o conhecimento das Escrituras, que Paulo diz, desde a tua meninice conhece as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Era este o objetivo delas. Não era propriamente ficarem famosas. Porque se as pessoas quisessem ser famosas, procuravam outros meios. Se alguém hoje quer ser famoso, não vai seguir o que a palavra de Deus diz. Infelizmente há alguns que até pegam na Bíblia e são muito famosos e têm ministérios, muitos deles, salvo raras exceções, têm ministérios muito duvidosos. E são conhecidos. São conhecidos, mas também o mundo conhece-os, como muitos deles, como autênticos vigaristas e ficam rotulados com o nome de charlatão.
E depois nós temos de ter alguma dificuldade até de descolarmos dessas pessoas. Porque também falam da Bíblia, também se dizem evangélicos. Infelizmente há pessoas assim. Mas essas pessoas não são como Tíquico. Não são como estas pessoas que nós lemos em Romanos 16, que eram pessoas que estavam a fazer um trabalho na sombra. Na sombra, mas não um trabalho sombrio, um trabalho de Deus. Então, vamos tentar tirar aqui algumas lições deste homem, deste Tíquico. Este Tíquico, eu lembro-me de quando lia a palavra de Deus, quando era mais novo, aparecia este nome e eu pensava, olha, era um carteiro. E de certa forma é um carteiro, este homem. Porque ele levava cartas. Não é? Na Epístola de Efésios, ele levava a carta. Levava a carta que Paulo tinha escrito. E pode parecer um trabalho pouco vistoso. Olha, uma pessoa que apenas leva uma carta. Mas é um trabalho de grande responsabilidade. A quem é que Paulo poderia dar uma carta? Primeiro, ele não tinha muitas cópias daquela carta, só tinha uma. Escreveu e tinha de entregar a uma pessoa que ele sabia, olha, este homem vai dar tudo por tudo a fazer, se possível, se for preciso, dar a sua vida para que esta carta chegue aos Efésios ou aos Colossenses. Eram pessoas assim que trabalhavam com Paulo. Pessoas que estavam dispostas a dar a sua vida pela obra de Deus. Um outro exemplo disso é o Epafrodito. Epafrodito não levou uma carta, mas levou uma oferta dos filipenses a Paulo. E dá a entender ali naquela passagem de Filipenses 2 que a viagem não terá sido fácil. A viagem de Tíquico, naquele caso de Epafrodito, não terá sido fácil, como não era nenhuma das viagens, e que ele ficou doente e ficou quase à morte. Mas provavelmente o bom senso diria: Epafrodito, descansei um bocado, a meio da viagem, tens de recuperar a tua saúde. O dinheiro que tu levas para Paulo pode esperar. Mas ele disse: não, isto é importante. A obra de Deus está em primeiro lugar. A minha saúde está depois. Ele diz que não fez caso da própria vida. Eram pessoas assim que trabalhavam com Paulo. Alguns deles. E Tíquico também era assim. Uma pessoa que sabia que, ao levar uma carta, estava exposto a ser assaltado, a ser morto na viagem, a apanhar alguma doença, porque havia doenças por todo o Império Romano. Não era fácil de viajar também, como é agora. E tinha-se uma pessoa em quem Paulo confiava absolutamente. Eu vou dar-lhe esta carta e eu sei que ele vai fazê-la chegar lá. E sei que ele vai fazê-la chegar lá e não vai estar ali a rabiscar e a pôr coisas, a rasgar folhas ou a adulterar a mensagem que eu mando. Portanto, era uma pessoa, de facto, tinha de ser uma pessoa muito fiel e uma pessoa também abnegada. Podia o Tíquico pensar que eu vou andar aqui a transportar cartas. Paulo, achas que eu não sou capaz de fazer coisas maiores do que apenas andar aqui a fazer de carteiro? Mas Tíquico não se importava com isso. Com fazer trabalhos menores para a obra de Deus. Porque é também de trabalhos pequenos, aparentemente pequenos na obra de Deus, que a obra de Deus avança. Então, aqui em Atos 20, vamos lá, em Atos 20, que é a primeira passagem, nós vemos aqui o Tíquico. Vemos aqui uma situação onde é melhor ler aqui alguns versículos antes. Vou ler Atos 20 a partir do versículo 1. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedónia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedónia. E acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e os de Tessalónica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, ainda adiante, nos esperaram em Troas. Ou seja, parece-me aqui que Tíquico era um destes companheiros de Paulo que quase funcionavam como guarda-costas. Paulo vem aqui que foram postas ciladas pelos judeus. Mais tarde, até houve os judeus que fizeram voto de que não iam comer enquanto não matassem Paulo. Os judeus odiavam Paulo.
Paulo pregava a graça, a salvação pela graça por meio da fé, e os judeus, alguns deles, continuavam agarrados à lei. E nós hoje não estamos debaixo da lei. Cristo cumpriu a lei por nós. Nós não precisamos de guardar a lei como era a obrigação dos judeus, outrora. Então, os judeus odiavam Paulo. Porque eles queriam a lei e Paulo pregava a graça. Então queriam matá-lo. E este Tíquico e outros puseram-se quase como um escudo para Paulo. Paulo, tu és mais importante. Não tu, mas aquilo que tu anuncias e o ministério que Deus tem para ti, vale a pena nós darmos a nossa vida por ti. Era tal a abnegação deste Tíquico e de outros. Atenção que este Tíquico andou com Paulo no meio de grandes perigos. No meio de grandes perigos. Reparem como isto é diferente. Este Tíquico tem uma atitude completamente diferente de um homem que depois, pela graça de Deus, conseguiu redimir-se. Mas na sua juventude, João Marcos, ainda antes que começassem as dificuldades do apóstolo Paulo, já se tinha posto a andar. Provavelmente lembram-se da história de João Marcos, em que acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, há alguns anos antes, provavelmente algumas décadas antes. E ainda antes que viessem os problemas, ele deixou-os e voltou para casa. Não aguentou sequer, nem houve... Paulo, entretanto, foi apedrejado, foi preso, passou uma série de coisas, mas nem isso Paulo tinha passado ainda. Tinha passado umas viagens de barco e pouco mais, e João Marcos voltou para trás. Pela graça de Deus, mais tarde, nós vemos Paulo a falar dele, traz a Timóteo, traz Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Portanto, Deus pode operar mesmo em pessoas que falham. Mas este Tíquico é uma coisa extraordinária. Estas passagens todas, nós não vemos um único defeito deste homem. Claro que os teria. Mas só vemos coisas boas sobre este homem. E se calhar se fizesse a minha biografia, provavelmente não seria nem de perto nem de longe tão profunda, tão marcante quanto a deste homem. Que, como eu vos disse, aparentemente era pouco mais do que um carteiro. Aquele que levava as cartas de Paulo. Mas vamos ver que era muito mais do que isso. Então ele, no meio dos perigos, andava com o apóstolo Paulo, disposto a dar a sua vida pelo Evangelho. Então vamos agora a Efésios 6, 21 e ver outras coisas sobre este homem. Estas duas passagens, Efésios e Colossenses, estão muito próximas uma da outra. E podemos estar com as duas abertas para poder comparar. Mas são praticamente iguais. Reparem, há apenas aqui um pequeno acrescento em Colossenses. Mas então, em Efésios 6, 21, nós lemos. Ora, para que também vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Aqui em Colossenses 4, 7, nós temos apenas, Paulo acrescenta, conservo no Senhor. E diz aqui, voltando a Efésios, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. E aqui no versículo 8 de Colossenses 4, o qual enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Há aqui uma pequena diferença. Paulo, aos Efésios, diz, para que saibais do nosso estado, mas aqui em Colossenses nós lemos, para que saiba do vosso estado. Portanto, havia aqui uma missão dupla. E depois, em Colossenses 4, ele ainda fala de Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então quero ter aqui algumas lições deste homem. Este homem, em primeiro lugar, foi enviado para que os Efésios e os Colossenses pudessem saber dos negócios de Paulo
E o negócio de Paulo não era negócio no contexto de ganhar dinheiro, não era, eram os seus afazeres. E ai de quem se mete supostamente na obra de Deus para ganhar dinheiro. Ai desses. Com o intuito de enriquecer, como dizia um crente, eu não tenho agora a certeza quem foi, dizia assim: o meu trabalho é pregar o Evangelho. E agora não tenho certeza se era isso que ele fazia. Eu penso que era o William Carey, o pai das missões modernas, que dizia assim: o meu trabalho é pregar o Evangelho e conserto sapatos para pagar as despesas. Pagar as despesas do meu trabalho. O seu trabalho era pregar o Evangelho. E alguns que fazem da obra de Deus o negócio. Dos negócios de Paulo, e depois, aqui em Colossenses, ele fala do meu estado. É basicamente isso. Os meus negócios e o meu estado. Aqui uma lição importante. O apóstolo Paulo não era uma pessoa que não se deixava conhecer. Uma coisa que por vezes acontece nas igrejas é que temos muitas pessoas e nós não sabemos praticamente nada acerca delas. Não deixam que nós os conheçamos. Porque qualquer pessoa, quando conhece outra melhor, vai conhecer coisas boas e vai conhecer coisas más. E uma coisa que, na minha opinião, e contra mim falo, que é uma falha tremenda no meio do povo de Deus, é que as pessoas se fecham e não se deixam que os outros conheçam. O apóstolo Paulo deixava. Deixava que conhecesse as suas tristezas, as suas alegrias, as suas falhas. Já viram o que ele escreve em Romanos 7? Miserável homem que sou. Ele não se punha em cima de um pedestal como uma pessoa inalcançável e que ninguém sequer podia aspirar a conhecê-lo de perto. Ele era uma pessoa terra a terra. Deixava-se conhecer pelos outros. Claro, quanto mais nós nos deixamos conhecer por parte dos outros, mais expostos estaremos. Podemos, e claro que é natural haver um certo receio de nos abrirmos. Dizermos: olha, estou a passar por esta dificuldade. Porque infelizmente também há razões para isso. Porque às vezes há alguns que, em vez de ouvirem e tentarem ajudar este crente que está a passar por esta dificuldade, vão depois contar a outros. Infelizmente, isso acontece. Por vezes, infelizmente, acontece. E por isso, por vezes, há aqui um certo receio de nos abrirmos. Por causa disto e por causa depois... Se eu contar das minhas dificuldades a outros, eles depois vão censurar-me. O que é que eles vão dizer? Então nós acabamos por não nos deixarmos conhecer. Isso é um erro tremendo. E Paulo deixava que os outros conhecessem como é que ele estava. Também corremos este risco de parecer que somos muito fortes e nada nos toca. Somos maiores. Estamos sempre de boa saúde. E há pessoas que às vezes nós vemos estão sempre de boa saúde e depois, olha, de um dia para o outro sabemos que morreram. Olha, ele parecia estar tão bem e se calhar estava todo cheio de enfermidades, mas ocultava. E também pode acontecer isso do ponto de vista espiritual. Nós estamos a passar por uma dificuldade, por uma enfermidade espiritual, não dizemos nada a ninguém, não nos abrimos e depois pode ser tarde demais. Portanto, devemos cultivar este hábito de deixar que os nossos irmãos nos conheçam, mesmo por parte dos líderes. Devem deixar que os crentes que estão à sua responsabilidade saibam que eles também passam por dificuldades. Ora bem, então este irmão sabia muito sobre o apóstolo Paulo. Procurava inteirar-se. E não é só de como é que Paulo estava, da sua saúde, de como é que ele estava espiritualmente. Era também da mensagem que o apóstolo Paulo pregava. O Tíquico procurava conhecer bem o que Paulo pregava. E nós já vamos ver isso depois, mas se depois me esquecer, quero dizer que Tíquico, que parecia ser apenas um mero carteiro, foi enviado para suprir a falta de Timóteo
e talvez para suprir a falta de Tito. Já vamos ver isso depois. Ou seja, ele não era um mero carteiro, era alguém que conhecia bem a palavra de Deus, conhecia bem o mistério revelado ao apóstolo Paulo. Mas está que Paulo não guardou para ele, que queria que todos o conhecessem, e Tito, como passou muito tempo com ele, ficou a conhecer bem, de uma forma bastante pormenorizada, a mensagem da graça dada ao apóstolo Paulo. Isto é importante para cada um de nós sabermos, nos informarmos sobre aquilo, o estado do apóstolo Paulo, informarmos sobre a mensagem que foi dada ao apóstolo Paulo. Depois continua e diz: irmão amado. Meus irmãos, isto é a melhor coisa que nos podem chamar. Eu já disse isto algumas vezes, acho que já disse esta curiosidade. Eu creio que a melhor coisa que uma pessoa, um ser humano me pode chamar é irmão. Claro que o melhor que me podem chamar é filho. Ou seja, Deus chamar-me seu filho. Mas a melhor coisa que me podem chamar é pai. Nem é pai. Também, claro que qualquer pai gosta que lhe chamem pai, não é? Mas a melhor coisa é que me chamem irmão. E nem é pelos meus irmãos na carne. É pelos meus irmãos na fé. Isso é a melhor coisa que me podem chamar. E irmão amado é duas coisas ótimas. Porque quando me chamam irmão, eu lembro-me do mais importante que eu tenho na vida, que é ser um filho de Deus. E ser parte de uma família, da maior família, que nunca se vai desfazer. Claro que é uma coisa que eu gosto mais ainda, mas cada vez me vou chamando menos. Que é que, por exemplo, quando me chamam para pregar, em vez de me dizerem que é o irmão Daniel, é o jovem Daniel. Isso é que eu fico mesmo, não há coisa melhor, mas cada vez menos me chamam isso. Mas irmão é a melhor coisa. Irmão amado. Irmão amado é... E talvez há quem diga que esta expressão amado também era amável. Uma pessoa que onde quer que chegasse, confortava os outros. E ele fala aqui, para que ele console os vossos corações. E como nós vemos, não aqui, mas não em Efésios, mas em Colossenses, ele preocupava-se em saber do estado dos outros. Não só ia dizer como é que Paulo estava, mas também ia dizer, queria saber como é que os outros estavam, para depois levar a Paulo as suas informações sobre o estado da igreja. Muitas vezes era assim. Os colossenses, provavelmente, os efésios diziam: ora, nós estamos a passar por estas dificuldades. E Paulo, depois, tentava ajudar. Por exemplo, a Epístola aos Colossenses, principalmente a Epístola aos Colossenses, foi escrita para fazer face a algumas heresias que estavam, do gnosticismo, que estavam a entrar na igreja em Colossos. Então, este homem era um homem que não dava muito nas vistas, provavelmente. Não tinha um título extraordinário, mas era um homem que era amado, era um irmão amado e um irmão amável. E nós devemos, de facto, ser assim. Temos consciência de que esta é a nossa família, a família mais importante a que nós pertencemos. E devemos, como disse há pouco, conhecermos o estado dos outros e não temos medo até de mostrar algumas das nossas fragilidades. Conheçamos os nossos irmãos, abracemos os nossos irmãos. Eu tinha aqui uma pequena nota que queria falar-vos. Não sei se sabem, provavelmente aqueles que estão mais interessados com o que se passa nos Estados Unidos, há lá um ex-vice-presidente do Barack Obama, que era o Joe Biden. Joe Biden é um homem que tem uns hábitos um pouco estranhos. Gosta muito de abraçar as pessoas, tanto homens como mulheres. É assim, um pouco estranho. E há algumas imagens dele a abraçar, a beijar na cabeça, pessoas que eles acham que é assim um bocado... A expressão que é creepy, é um pouco estranho, esquisito. Então houve uma política, uma mulher política lá do partido dele que disse
Para evitar esse tipo de situações, o melhor é fazer de conta que toda a gente tem a gripe. Ou seja, não nos aproximarmos muito uns dos outros, que assim não há esse tipo de problemas. Vamos fazer de conta que toda a gente tem a gripe. E assim salvaguardamos disto. Não façamos isto entre nós. Fazemos de conta, em termos de relacionamento, vamos fazer de conta que toda a gente está com a gripe. Para ninguém, olha, eu não me chego a ti, tu não te chegas a mim, estamos aqui bem uns e outros, vamos aqui à reunião, cumprimentamos e vamos embora. E depois, olha, quanto menos contacto, melhor. Quanto mais contacto houver, se há mais chatice vai haver entre nós. Não façamos isso. Também, o que aquele homem fez também não é recomendável e foi esse jeito depois para ser censurado, como foi. Ora bem, sobre este homem, é um irmão amado e amável. E Paulo continua e diz, fiel ministro do Senhor. Fiel ministro. É uma pessoa fiel. Uma pessoa com quem se podia contar. Uma pessoa que o Paulo enviou para levar cartas, enviou para suprir a falta de Timóteo, enviou para suprir a falta de Tito. Passa a expressão, era pau para toda a obra. Era um homem sempre disponível a ajudar na obra de Deus naquilo que fosse preciso. E aqui esta palavra ministro. A palavra ministro é servo. Claro que pode tornar-se um pouco difícil aqui em Portugal associar à palavra ministro a servo. É um pouco, eles servem-se. Não servem, mas servem-se do povo. É como costumamos dizer. Mas a ideia é servir. Ele servia, e os serviços que ele fazia eram vários. Interessante também, ainda sobre Paulo, eles chamam de conservo. O servo com. Reparem que não há aqui. Eu podia dizer aqui. Envio Tíquico, irmão amado e fiel subordinado. Ou seja, ele é meu assessor. Não. Conservo, em pé de igualdade. Estamos a falar do apóstolo Paulo que subiu ao terceiro céu, recebeu revelações diretamente do Senhor e ele não deixa que aquilo lhe faça subir à cabeça e o seu ego inchar. Trata este homem, o tal carteiro, como um conservo em pé de igualdade. Extraordinária também a atitude de Paulo ao chamá-lo desta forma. Outra coisa interessante é que o apóstolo Paulo não deixava o trabalho todo para ele. Ele sabia delegar o trabalho nos outros. Isso é uma coisa que também falta. De saber, há este trabalho para fazer, eu não posso fazer tudo. Não dá para tudo. Portanto, eu tenho de delegar. Devo delegar. Eu conheço um caso, deixa-me um pouco triste a expressão que eu ouvi, apesar de reconhecer grande mérito a esse nosso irmão, é que ele dizia assim: se há uma coisa que eu faço bem é pregar. Então na minha igreja prego eu. E salvo raras exceções, é ele que prega sempre. Mas depois há um problema. Dar lugar aos outros. Dar lugar às gerações mais novas. Isso é importantíssimo. Já outro caso, pela graça de Deus, até dizia, aqui posso citar o nome, do nosso irmão Carlos Oliveira, na Quinta de Conde. Está, a igreja de Quinta de Conde também tem as suas dificuldades, como todas as outras igrejas, mas há algumas, nas novas gerações, há esperança. E eu dizer, Carlos, já te podes reformar. Tu podes passar a ser o senior pastor, ou seja, o pastor que já é quase jubilado, porque, pela graça de Deus, as coisas alegramos-nos com as notícias que vamos recebendo. Não vou dizer que não há falhas também há as suas dificuldades. Mas isto é bom porquê? Porque se delega. Dá-se trabalho a outros. Não se absorve tudo. Portanto, queria dar-vos aqui estes dois exemplos contrastantes de duas pessoas. Um diz, eu prego, outro diz, eu quero dar lugar aos outros. E já o irmão Sobral era assim. Ele queria ficava todo contente, pelo que eu ouço dizer, de ver os outros
a pregar. Isto é importante saber delegar, saber dar lugar aos outros. Então este homem ia consolar os seus corações. O homem também consolava. Consolava, por exemplo, levava notícias de Paulo e dizia: olha, Paulo está preso, mas não fiquem tristes por Paulo estar preso. Porque o facto de Paulo estar preso, olha, o Evangelho tem chegado a sítios onde nunca chegaria se ele estivesse em liberdade. Como já tive a ocasião de falar aqui já há bastantes anos, daquela passagem em Filipenses 1, em 1:12, em que ele diz: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Irmãos, não fiquem tristes por estar preso. O Evangelho chega. Deus está a usar Paulo mesmo preso. Portanto, ele consolava os seus corações. Porque alguns, se calhar, ficavam tristes. Ai, Paulo está preso, como é que há de ser agora? Portanto, este homem ia lá para consolar os seus corações, informar do estado de Paulo e também saber do estado dos crentes. Por fim, duas passagens, porque a hora já vai adiantada. E eu queria só falar de duas passagens que nós lemos. Vou ler primeiro Tito 3:12, em que Paulo diz: quando enviar Artemas, está Paulo a dizer a Tito, quando enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque liberei invernar ali. Ou seja, Tito estava em Creta e o apóstolo Paulo precisava de Tito em Nicópolis. Paulo iria para Nicópolis e esperava que durante o inverno e precisava da companhia de Tíquico, provavelmente para lhe dar algumas instruções e enviar Tíquico ou Artemas. Ele nem sabia bem quem é que ia mandar. Mas Tíquico era uma boa opção para substituir Tito. E Tito também era um ministro, era um homem fiel. Nós lemos na segunda epístola que ele foi para a Dalmácia. Não creio que tenha abandonado o apóstolo Paulo, porque ele diz isso de outros, diz de Demas, e não diz isso de Tito. Ou seja, Tito terá ido, possivelmente, pregar o Evangelho, fazer algum ministério, posteriormente para a Dalmácia. Mas era um homem fiel e era um homem duro. Era um homem... É interessante reparar que Tito e Timóteo eram pessoas com uma personalidade diferente. Timóteo era mais... talvez mais dócil, mais... vou usar uma expressão que não é muito correta, mas mais mole, entre aspas. Com as suas coisas boas e coisas más. E Tito era mais duro. Eu já vos falei disso porque os coríntios, que eram difíceis de lidar com eles, tinham medo de Tito, e Paulo precisou dizer aos coríntios para terem cuidado com Timóteo para que ele não tivesse temor quando fosse com eles. Ou seja, eram pessoas diferentes. E Tíquico era um homem que podia perfeitamente substituir Tito durante a sua ausência em Creta. Por outro lado, quando Paulo escreve a Timóteo, diz o quê? Enviei Tíquico a Éfeso. Ou seja, Timóteo, anda ter comigo, mas está descansado, que eu mandei Tíquico para lá, para Éfeso, porque Timóteo estava em Éfeso. Ou seja, Tíquico era um suplente de luxo, digamos. Se calhar não era a primeira escolha para um determinado serviço, mas era competente para cumprir a obra de Deus, substituindo duas pessoas completamente diferentes. Substituindo Tito e substituindo Timóteo. Era polivalente. Era quase como aqueles jogadores de futebol que não têm lugar na equipa principal, mas o treinador sabe que, se for preciso fazer uma substituição, ele faz defesa direito, defesa esquerda, defesa central e médio defensivo, e se calhar outras posições, se for preciso até vai à baliza, porque é polivalente. Dá para tudo. É uma pessoa fiel, uma pessoa que sabe que é confiável, sabe se pode contar com ele. Não tinha, como às vezes, e desculpem lá a metáfora futebolística, não tinha tiques de vedeta. Ou seja, se não for eu o primeira escolha, não quero. Se não for o primeiro a ser escolhido para uma determinada função, não quero, não contem comigo. Há pessoas que funcionam assim. Chegaram-me a contar de um pregador que
que era convidado por vezes para empregar uma determinada igreja, e dizia ele que não gostava de ser segunda escolha. Olha, eu digo sinceramente, eu fico alegre por ser segunda, terceira e quarta escolha. E eu sei que já o fui. E não tem problemas nenhum. Porquê? Porque se as pessoas vêm pedir para anunciar a palavra de Deus, e por vezes, em cima da hora, é porque sabem que podem confiar em mim. Sabem que podem contar comigo. E eu costumo dizer, olha, só não posso pregar no domingo se me convidar na segunda. Do resto, se me convidar no domingo de manhã, posso pregar no domingo à tarde. A não ser que esteja comprometido. E Tíquico era assim. E nós precisamos de Tíquicos nas nossas igrejas. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a estar nas segundas linhas, não sejam os mais destacados, e ainda assim queiram servir. Para terminar, eu sei que estou a amassar um pouco, mas quero-vos falar ainda em Romanos 16, há um versículo que eu acho extraordinário. Ainda ontem falava desta passagem, dizia assim, Paulo saúda muitas pessoas e diz a dada altura, saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. E saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Ou seja, ele saúda duas mulheres, Trifena e Trifosa. E elas trabalham no Senhor. E depois, saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Ou seja, aqui ele põe esta Pérsida num patamar um pouquinho acima das outras duas. Mas quem me dera ser eu, não uma Trifena e uma Trifosa, mas o equivalente. Pessoas que podem não ser a primeira escolha, podem não ser as pessoas que se mais destacaram, mas quem me dera poder ser recordado como alguém que trabalhou na obra de Deus, se gastou e se deixou gastar na obra de Deus. E não uma pessoa que procurou ser o maior. A Bíblia também fala de um homem que só aparece uma vez na Bíblia, que procurava ter a primazia, o primado na igreja. Procurava ser o maior. E ficou recordado como um conflituoso, um homem que chegava até a pôr os crentes fora da igreja. Sejamos, pois, Tíquicos. A igreja precisa de mais pessoas assim. E fica esta lição para nós. Eu, se calhar, há uns meses, quando pensava falar sobre Tíquico, pensava, mas o que é que eu consigo dizer sobre ele? Há muito que se pode dizer sobre este homem. E numa próxima oportunidade gostava de dificultar ainda mais a minha vida e falar de outras personagens que nós temos tanto a aprender sobre elas. Personagens que a Bíblia fala uma vez. Às vezes é meio versículo. Acho que nunca vou chegar a dar uma mensagem sobre Cláudia. De facto, só aparece ali no fim e não diz muito. Ela saúda. Mas são pessoas que eram importantes para Paulo. Estavam ali com ele. Pessoas que se preocupavam com o estado dele. E precisamos realmente de mais pessoas assim. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a sermos Tíquicos, ou para os homens, ou Trifenas e Trifosas. E se pudermos chegar a ser Pérsidas, ainda melhor. Mas que não vejamos com inveja aqueles que se destacam mais na obra de Deus, que são a primeira escolha e nós a segunda. Que o Senhor nos abençoe, pois.